Daí pessoal, sou o Jairo, professor de matemática do aulalivre.net e vamos para mais uma aula hoje sobre razão e proporção, continuando do nosso último encontro. E não te esquece aí de acompanhar as aulas, não é? Através do teu material lá na apostila, ok? Então, hoje a nossa aula é sobre regra de 3. Antes das regras de 3, eu vou trabalhar o conceito de grandeza e o significado de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Bom, grandeza. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, toda pergunta cuja resposta é um valor em quantidade ou em medida. Por exemplo, eu sou uma grandeza? Não, eu não sou uma grandeza, mas em mim tem ou se manifesta várias grandezas. Por exemplo, grandeza altura, grandeza peso, grandeza massa, grandeza temperatura. Observa que todas essas qualidades podem ser respondidas ou podem ser qualificadas sobre uma medida, sobre um valor. Então tudo aquilo que pode ser representado através de um valor, de uma medida, é uma grandeza. E essas grandezas, elas podem ou não dependerem ou influenciarem umas às outras. Então as grandezas proporcionais. As grandezas proporcionais, elas podem ser na forma direta ou inversa, ok? Então o que são grandezas proporcionais diretas? São aquelas grandezas que quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma intensidade. Ou quando uma diminui e a outra também diminui na mesma intensidade. Grandezas proporcionais inversas são aquelas grandezas que quando uma aumenta, a outra diminui na mesma intensidade. Ou quando a primeira diminui, a outra aumenta na mesma intensidade. Então as grandezas diretas, elas crescem juntas ou decrescem juntas, e as inversas, uma cresce e a outra decresce, ok? Então, é justamente nesse conceito, nessa significação, que eu vou estabelecer o raciocínio dos exercícios de regra de 3. Bom, sobre regras de 3. As regras de 3 elas podem ser simples ou compostas. A regra de 3 simples são aquelas situações onde eu tenho duas grandezas envolvidas na situação. E as regras de 3 compostas são aquelas onde na situação eu tenho 3 ou mais grandezas envolvidas. As regras de 3 do tipo simples, elas podem ser diretas ou inversas. Ou seja, quando as grandezas estão entre si de forma direta, eu tenho regra de 3 simples direta. Quando as grandezas são inversas entre si, eu tenho regra de 3 simples inversa. Ok? Vamos trabalhar isso com exemplos logo em seguida. E ainda tenho as regras de 3 do tipo composta, que são aquelas que têm 3 grandezas ou mais. Primeiro exemplo de uma regra de 3 simples direta. Então acompanhe na tua apostila. Em um banco constatou-se que um caixa leva em média 5 minutos para atender 3 clientes. Qual é o tempo que esse caixa levará para atender 36 clientes mantendo a mesma média? Bom, eu vou armar a regra de 3. O que é a regra de 3? A regra de 3 é uma regrinha, é um esqueminha, uma espécie de resumo do problema. Então, vou armar esse problema na forma de um resumo. Então, eu tenho que o caixa leva, em média, 5 minutos para atender 3 clientes. Pergunta, qual o tempo necessário? Então, o tempo é a minha variável, é o que eu quero descobrir, então vou chamá-lo isso de x, essa grandeza de x. Qual é o tempo, portanto, quantos minutos, x minutos, eu preciso para que 36 clientes sejam atendidos. Bom, isso é o resumo do problema. É como se eu escrevesse o problema na forma de um esquema. Em 5 minutos eu consigo atender 3 clientes, para 36 clientes vou precisar de x minutos. Então observa que no esquema eu consigo reproduzir o problema. Tranquilo. Antes da resolução, eu preciso analisar as grandezas entre si, para ver se são diretas ou inversas entre si.
E como se consegue verificar se as grandezas são diretas ou inversas? Fazendo a pergunta do quanto mais. Então sempre eu faço a pergunta do quanto mais, que é a pergunta do quanto mais, que é a pergunta do quanto mais, a pergunta do quanto mais, que é a pergunta do quanto mais, que é a pergunta do quanto mais. Então, tipo, quanto mais clientes eu vou atender, eu preciso de mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Então, observa, quanto mais clientes, mais tempo. Aumenta o número de clientes, aumenta o tempo necessário. Então, essas grandezas entre si são diretas. Se as grandezas são diretas entre si, eu posso, aplicando a propriedade fundamental das proporções, fazer a multiplicação cruzada. E aí eu tenho x vezes 3, 3x, igual a 5 vezes 36, que eu já posso pôr o resultado 180 ou deixo indicado, 5 vezes 36. A vantagem de deixar indicado é que antes desse produto, eu jogo esse 3 na operação inversa aqui, multiplicando, consigo dividir. 36 eu divido por 3, que dá 12. E aí eu tenho 5 vezes 12. Portanto, o meu x é igual a 60. Ou seja, 60 minutos, porque eu reproduzo a grandeza envolvida. 60 minutos. Então, para atender os 36 clientes, eu preciso de 60 minutos, ou seja, 1 hora, que é a letra C, ok? Bem simples esse aí de regra de 3, simples, direta. Nosso próximo exemplo. O texto de uma pesquisa ocupou 100 páginas, com 40 linhas cada. Quantas páginas são necessárias com uma formatação de 50 linhas em cada página? Ok? Então a pesquisa ocupou lá 100 páginas. Tinha 40 linhas em cada página. Aí, na hora de formatar, se resolveu ampliar, aumentar o número de linhas. Então, quantas páginas eu preciso agora? Ok? Então, vou precisar aqui de um novo espaço. Observa que esse problema ainda é de regra de 3 simples. Por quê? 2 grandezas envolvidas. Quais são as grandezas? Número de páginas e número de linhas. Ok, armando o esqueminha do problema. Então eu tenho que o texto de uma pesquisa precisou de 100 páginas, quando cada página possuía 50 linhas. A pergunta é, quantas páginas são necessárias? Note que minha grandeza, agora a minha variável, número de páginas. Então, quantas páginas, x páginas, eu preciso caso eu tenha 50 linhas em cada página? Bom, já posso cruzar direto? Não. Muita gente acaba errando por isso. Porque faz o esqueminha certinho, traduz o problema na forma de um resumo, mas já fica aplicando a propriedade fundamental e vai cruzando. Antes de multiplicar cruzado, eu preciso verificar se as grandezas são diretas ou inversas. Como que eu descubro? Fazendo a pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta do quanto mais, que é a pergunta do quanto mais, que é a pergunta do quanto mais. Então, quanto mais linhas eu tenho na página, eu preciso de mais páginas para escrever ou apresentar esse texto ou menos linhas? Observa, se na página eu consigo colocar mais linhas, eu consigo colocar mais texto. Então, o número de páginas será maior ou menor? Será menor. Por quê? Porque em cada página eu consigo colocar mais material. Então, o número de páginas necessárias para apresentar esse texto vai ficar menor. Então, justamente eu tenho o quê? Quanto mais linhas na página, menos ou de menos páginas eu preciso. Ok? Então, eu não posso multiplicar cruzado ainda. Eu preciso escolher uma das duas grandezas e inverter. Então, escolho ou páginas ou linhas. Na escola, né, o professor sempre diz, tem que escolher aquela que tem um X não sei o quê. Não é necessário, tu escolhe aquela que tu quiser. Eu vou escolher aquela que tem um X. Então, eu vou inverter o X em cima e o C embaixo.
e aqui mantenho o 40 e o 50. O que não pode é inverter as duas, senão fica a mesma coisa. Tu escolhe uma para inverter. Agora que eu inverti justamente porque as grandezas são inversas entre si, eu posso cruzar. Observa que nas regras de 3, quando eu tenho zeros na mesma coluna ou na mesma linha, eu posso cortá-los. Quando eles estão na forma direta, eu posso cortá-los. Então eu já posso, antes de cruzar, eu posso cortar tipo esse zero com esse zero. Ou esse com esse. Eu escolho na mesma linha ou na mesma coluna. Não posso cortar zeros em x. Mas eu ainda não vou fazer isso. Eu vou cruzar. Eu tenho aqui 50x igual a 100 vezes 40. Usando aquele artifício, antes de multiplicar, eu jogo 50 para dividir. 100 vezes 40 dividido por 50. Aí eu vou escolher, tipo aqui 100 por 50, eu tenho aqui 2 vezes 40, 80, e eu preciso então x igual a 80 páginas. E observa que faz sentido, porque eu estava precisando de 100 páginas com 40 linhas. Com 50 linhas, o que é lógico? Que o número de páginas diminua, e realmente diminuiu. Diminuiu 20 páginas, baixando então para 80, que está na letra C, mais uma vez. Próximo exemplo. Sabes que 4 máquinas operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de um certo produto. 4 máquinas operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de um certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia em 6 dias? O que dá vontade de responder? 6 toneladas. 4 máquinas, 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas? Ora, 6 máquinas, 6 horas por dia, 6 dias, dá vontade de falar 6 toneladas. Mas não é isso, ok? Então a gente vai armar esse problema aí. Observa que nessa situação, o que está acontecendo? Eu tenho mais de 2 grandezas. Ainda no último exemplo, o que a gente fez? A gente relacionou número de linhas com o número de páginas. Agora, eu estou relacionando número de máquinas com número de horas por dia, com quantidade de dias e com ainda quantidade de toneladas produzidas. Então eu tenho aí mais de 2 grandezas. Na realidade eu tenho aí 4 grandezas. Por isso uma regra de 3 composta. Mas o sistema é o mesmo, né? Fazer o resumo do problema. Então armando aí o resumo. Eu tenho que 4 máquinas operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas. A pergunta é, quantas toneladas, é isso? Quantas toneladas? Então, X toneladas são produzidas por 6 máquinas daquele mesmo tipo, operando 6 horas por dia, e isso durante 6 dias. Ok. Então, esse é o resumo do problema. Eu consigo ler o problema nesse esquema. 4 máquinas trabalhando 4 horas por dia, durante 4 dias, me produz 4 toneladas. Se fossem 6 máquinas trabalhando 6 horas por dia, durante 6 dias, quantas toneladas? Nota que o problema está aqui resumido. Bom, e agora como procedo? Bom, a regra de 3 composta, eu tenho que precisar 2 cuidados. Primeiro, manter a variável, manter a grandeza que tem a variável, a grandeza tem um x, numa das pontas, ou no começo ou no final. Nesse caso, eu já tenho ela no final, para mim é melhor. Então isso é um cuidado. Se o x aparecesse aqui no meio, eu transportaria para o final, coloco ele lá no final, é melhor. De certa maneira, ele vai se isolando na minha armação. Bom, então isso é uma preocupação que nesse problema não tenho. Segundo cuidado que eu devo ter, eu devo relacionar as grandezas entre si, verificando se são diretas ou inversas. E como eu faço isso? Estabelecendo a pergunta do quanto mais, que é a pergunta do quanto mais, que é a pergunta do quanto mais. E com quem eu relaciono a pergunta do quanto mais? Sempre com a variável que apresenta, sempre com a grandeza que apresenta a variável, que apresenta o x. Então, tipo, número de máquinas com número de toneladas.
Quanto mais, lembra que a pergunta é quanto mais? Quanto mais máquinas, mais toneladas ou menos toneladas? Mais máquinas, mais toneladas. Então significa que essas duas grandezas são diretas entre si. Portanto, como eu sinalizo isso? Uso flechinhas, setinhas. Então essas duas setinhas vão apontar para cima ou as duas para baixo, aí tu escolhe. Já que as duas são diretas. Então tem o mesmo sentido. Eu vou escolher para cima e aqui toneladas também para cima. Bom, essas flechinhas estão prontas, não posso mais mexer. Vou no horas por dia. Faço a pergunta do quanto mais, também relacionando a toneladas, é onde tem o X. Quanto mais horas por dia eu trabalho, eu consigo mais toneladas ou menos toneladas? Mais horas por dia, mais toneladas. Então observa que é mais e mais. De novo, as grandezas são diretas entre si. Portanto, se essa flechinha já está para cima, não posso mexer, esta flechinha acompanha, porque em relação à grandeza tonelada, ela é direta. E a última grandeza, dias com toneladas. Quanto mais dias eu trabalho, eu produzo mais ou menos toneladas? Mais toneladas. Então, novamente, a grandeza, número de dias, também é direta em relação a toneladas. Então, observa que todas as flechas ficaram para cima. Quando isso acontece, eu não tenho preocupação nenhuma. Lembra que eu pedi para deixar a grandeza com X isolada? Então, de certa maneira, eu faço isso. Ó. Mantenho lá o 4 e o X isolado. E numa outra espécie de fração, melhor seria ter razão, eu armo os produtos com as outras grandezas. Então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4 e aqui 6 vezes 6 vezes 6. Posso simplificar 4 com 6 por 2, que dá 2 e dá 3. Da mesma forma, 2 e 3, da mesma forma, 2 e 3. Aí eu tenho aqui 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Igual a 4 sobre x. Agora eu vou cruzar. Aí eu tenho que 8x é igual a 27 vezes 4. Lembra que antes de multiplicar eu posso passar esse 8, que facilita. 27 vezes 4 sobre 8. Simplifico esse 4 e esse 8 por 2. Aliás, por 4, direto, aqui vai dar 2. Eu tenho 27 por 2, que dá 13,5. Então, 13,5 toneladas, ou seja, 13 toneladas e meia, letra E. Então, observa que a minha quantidade de toneladas produzidas no início era de 4 toneladas. E agora eu tenho 13,5, mais do que o triplo. Mas por que aumentou tanto isso? Ora, porque eu tive aumento no número de máquinas, no número de horas por dia e no número de dias trabalhados. Então uma coisa foi acumulando na outra. Por isso que o aumento foi tão intenso. Ok? Nosso próximo exemplo. 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Qual o tempo necessário para que 10 torneiras iguais a essa encham 2 piscinas? Esse é um probleminha clássico dos livros e apostilas que a gente vê por aí, ok? Então, o primeiro passo é o quê? É armar o resumo do problema. 3 torneiras enchem uma piscina. Nota que piscina também considero grandeza, porque na pergunta aparece, ao invés de uma piscina, 2. Se aqui falasse 3 torneiras enchem uma piscina, e aqui falasse qual o tempo para que encha essa mesma piscina, então, se o número de piscinas não altera, eu não preciso estabelecer no resumo. Mas nesse caso, houve alteração de uma piscina para 2. Então, 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. A pergunta, qual o tempo necessário, então x horas, para que 10 torneiras encham 2 piscinas? Observa que eu não vou olhar para o problema e consigo lê-lo aqui no resumo. 3 torneiras enchem uma piscina, usando para isso 10 horas. A pergunta, quantas horas eu preciso para que 2 piscinas sejam enchidas por 10 torneiras? Então, essa armação sempre tem que traduzir o problema. Bom, e agora?
Regra de 3 composta, mantém o x ou no começo ou no final. Já está assim melhor. Depois que eu estabeleço isso, tem que colocar as flechinhas estabelecendo a relação de proporcionalidade direta ou inversa. Então, comparo sempre a grandeza com onde tem o x, que nesse caso é a grandeza número de horas. Pergunto, quanto mais torneiras eu tenho para encher uma piscina, eu preciso de mais horas ou menos horas? Menos horas. Se eu tenho mais torneiras, quer dizer, eu estou colocando mais água ou estou colocando água mais rapidamente. Então, de menos tempo eu preciso. Então, torneiras e horas são grandezas inversas, porque uma aumenta, a outra diminui. Então, as flechinhas não vão ficar no mesmo sentido. Uma vai ficar para cima e outra para baixo. E aí tu escolhe quem fica para cima, quem fica para baixo. Eu vou escolher colocar esta aqui para cima e essa para baixo. Podia ser o contrário, pôr aqui para baixo e essa para cima. Só que agora eu não posso mexer mais. Vou comparar número de piscinas com número de horas. Observa sempre que a comparação é com aquela grandeza que tem o x. E faço a pergunta do quanto mais. Lembra que sempre é a pergunta do quanto mais. Quanto mais piscinas, eu preciso para isso de mais horas ou de menos horas? Mais piscinas para encher, eu preciso de mais horas. Então observa que número de piscinas e número de horas são o quê? São diretas entre si. Se horas está para baixo, piscina acompanha. Bom, tem duas flechas para baixo e uma para cima. Então nota que essa flecha está em desacordo. Então ou mexo aqui nas torneiras para que todas apontem para baixo, ou mexo nessas duas para que todas apontem para cima. O que é mais lógico? Mexer só nas torneiras. Então invertendo eu tenho 10 em cima, 13 embaixo. Aqui eu continuo 1 e 2. E aqui continuo com 10 e x. Nota que eu inverti só aquela flechinha que estava em desacordo. Lembrando que o x fica isolado e aqui eu faço um produto. Aí eu tenho 10 vezes 1, 10. 3 vezes 2, 6. Igual aqui 10 sobre x. Eu poderia aqui, cruzar 10x igual a 60 e isolar o x. Mas observando nesse caso, acontece uma coisa particular. Observa que o numerador é 10 e aqui 6. Se eu tenho igualdade, esse numerador é 10, ora, o x só pode ser quem? Só pode ser 6, para que eu tenha igualdade. Portanto, 6 o quê? 6 horas, ok? Letra C, mais uma vez. Então, bem simples as regras de 3. E essa, então, foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado.